Vamos falar um pouco agora sobre os motivos que levam as coisas a não acontecerem. Os motivos da falha. A grande pergunta a ser respondida: por que os líderes falham? Nós falhamos. Nós somos pessoas, nós temos ansiedade, nós temos necessidades pessoais, a nossa pirâmide de Maslow funciona para nós também. O que acontece? A nossa hierarquia de necessidades é um pouco diferente da dos operadores, da dos executores das atividades. Mas nós, o que somos? Nós somos os representantes deles. Por ser representante, digamos, de toda a nossa equipe de trabalho, o que acontece? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, a gente serve como um processo de amortecimento entre as diretrizes da empresa, aquilo que a diretoria quer, aquilo que os fornecedores querem, que os clientes querem, aquilo que todo mundo quer. Com o que tem que ser executado pela base de operação, as pessoas que executam as atividades. Seja ela vendedor, pessoal de produção, balconistas, não interessa a função delas. As pessoas têm que entregar alguma coisa. E nós somos os responsáveis por fazer o amortecimento das informações. Nós precisamos verificar o que digamos, a esfera superior pede e o que nós temos que entregar nas bases de execução. E no meu ponto de vista, e todo esse trabalho que eu faço durante anos, o que eu percebi e aonde eu identifiquei que são os principais problemas que levam às falhas das lideranças. Eu vou falar alguns para vocês agora. Primeiro problema que eu sempre vejo. Cara, assim, é muito ruim. É muito ruim. É a tal da procrastinação. Ou deixar para depois. Gente, do fundo do meu coração, não deixa para depois. Tudo que tu deixa para depois piora. A gente às vezes tem uma ilusão que as coisas vão se resolver sozinho, meio que por osmose, assim, as coisas vão, o universo vai conspirar e tudo vai dar certo. Você tem que ser otimista, mas não pode ter excesso de otimismo, você não pode ser otimista ao extremo. Entendeu? Você não pode achar que as coisas se resolvam sozinha. Você tem que enfrentar os problemas de frente. A procrastinação para o enfrentamento de situações do dia a dia, elas levam ao surgimento de mais problemas e eles acabam aumentando. Entendeu? E não lidar com esses problemas é muito ruim, é muito difícil. Isso complica a tua vida internamente, porque daqui a pouco você olha, você está cheio de coisa para fazer. Então você tem que diminuir a sua procrastinação ou aplicar ela de uma forma mais inteligente, que você tenha mais resultado com isso pelo menos, né? Pare às vezes de tomar tanto pau da diretoria porque não entrega os resultados e você vai ver muitas vezes é por uma questão de procrastinação, aquela situação, né? Ah, depois eu dou um jeito. Como bons brasileiros, né, a gente adora deixar tudo para os 45 do segundo tempo, às vezes para prorrogação e de vez em quando vão para os pênaltis, entendeu? E isso é muito normal, todas as empresas passam por isso, todas as lideranças em certo momento da sua fase passam por procrastinação. Eu tenho 20 anos de carreira, de vez em quando eu faço isso. Entendeu? E é normal, cara, só que não quer dizer que o que é normal é bom. É o contrário, você tem que ver o que é normal para ver se você não está numa zona de hábitos. Não estou nem falando de zona de conforto, estou falando de zona de hábitos. Seus hábitos estão salutares? Seus hábitos estão corroborando com o teu sucesso? Seus hábitos estão ajudando a diminuir a procrastinação? Preste atenção nisso, isso é vital para o seu crescimento. Diminua a procrastinação. No que mais que os líderes falham? Cara, a gente falha em tanta coisa, mas vamos lá. A gente falha muito na questão de dar feedback para as pessoas, de conversar com elas. Eu não sei o porquê, mas a gente tem uma mania, às vezes, de não ter um enfrentamento com as pessoas. E quando eu falo enfrentamento, eu não quero que você pense que é uma briga, sabe, que é um xingamento, uma discussão. Enfrentamento é conversar sobre o que está acontecendo, é trazer o problema para bater um papo. Entendeu? A não situação de você não executar feedbacks cotidianos com a sua equipe, tanto da questão corretiva, como daqui a pouco motivacional, incentivando o pessoal a fazer um negócio melhor, ou simplesmente agradecendo porque foi uma coisa boa que eles fizeram, isso dificulta um pouco o teu processo de comunicação com eles. E pegando já esse gancho da comunicação, é um terceiro problema que a gente tem que levam às falhas da liderança, questão de comunicação. O líder não se comunica bem com a equipe. E eu não estou falando simplesmente da questão de falar com a equipe, de conversar com a equipe, mas às vezes demonstrar para eles o que eles precisam fazer. Os mecanismos de comunicação não estão legais. Às vezes falta isso aqui, ó, um quadro, uma coisa para você exemplificar para ele, um papel, uma mensagem no WhatsApp. Cuidado com o WhatsApp revela muita coisa. Mas vamos lá, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, o pessoal chamava antigamente de memorando, uma circular, não interessa que você vai usar. Entendeu? Uma folha de papel com um monte de risquinho, não interessa, mas você precisa se comunicar melhor com as pessoas têm que entender o objetivo delas, o que elas precisam fazer. A maioria das pessoas não tem compreensão sobre a meta, eles entendem que eles têm que chegar num certo resultado, mas eles não entendem o caminho para chegar lá, e aí onde você entra, porque a boa liderança trilha esse caminho.
e faz com que esse caminho acabe acompanhando. Outra situação que vem nessa questão do acompanhamento é a questão de controle. Já mencionei um pouquinho. Os controles são vitais para ti. Se você não controla, você não enxerga. Se você não enxerga, você não faz gestão. É isso que acontece. Isso é uma máxima que a gente tem dentro da administração e ela é muito forte. Por quê? Se eu não estou enxergando o que está rolando dentro da minha equipe, eu não estou entendendo a produtividade individual, não estou conseguindo fazer o acompanhamento da execução das atividades, poxa, o que eu estou fazendo então? Eu estou gestando uma equipe com base o quê? Na minha simpatia, no meu emocional, no meu jeito lindo de administrar? Não pode, cara, não pode, a gente não pode. Nós temos que ser emocionais ao transmitir as informações para a pessoa, mas a gestão precisa ser categórica, ela é matricial, ela precisa vir com dados. Pô, um Excel bem feito resolve muita coisa, entendeu? Ah, mas eu não tenho Excel. Cara, faz conta de caneta, se tu tem ferramentas melhores, tipo um Power BI, um Click and View, usa. Gente, você tem que se cercar de ferramentas bacanas de controle, um quadro de gestão visual, não sei o que você achar necessário, entendeu? Não me interessa o quê? O interessa é que você faça algum tipo de controle, é que você tem que ter controle do andamento das coisas, para poder o quê? Alimentar o teu processo, alimentar as pessoas de informação, orientá-las quando elas precisam, porque o teu papel é esse, é resolutor, você tem que resolver as coisas, e para resolver, se você tiver a informação na mão, fica mais fácil. Pessoas, temos muitos problemas para falar sobre liderança e onde é que a gente falha. Mas esses aí, se você der volta neles, ou se pelo menos diminuir o impacto negativo que eles estão tendo no teu dia a dia, eu tenho certeza que a tua produtividade vai aumentar, a tua equipe vai melhorar muito, você vai entregar mais resultados. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a gente tem dois tipos de equipes dentro da empresa, a equipe ativa e a reativa. A ativa ela é proativa, ela se mexe, ela faz, ela acontece, e normalmente as equipes que dão resultado, que tem líderes que dão resultado. As equipes reativas, elas esperam alguma coisa acontecer, e normalmente são aquelas equipes que têm que ficar dando explicação. Por que elas dão explicação? Porque elas não cumprem os resultados, eles têm que ficar contando o que aconteceu. E por que elas não cumprem os resultados? Normalmente é pelas falhas essas que eu comentei com vocês da liderança. Mas assim, qual é o grande, no meu ponto de vista, veneno de tudo isso? É a procrastinação. Evite procrastinação, se comunique melhor, entenda o que está acontecendo, faça os controles adequados, que eu tenho certeza que você vai melhorar muito. Mas além de tudo, converse com as pessoas, passe feedback para elas. Aí eu acho que você vai conseguir uma grande melhoria na sua faixa de produtividade.